Então, agora, vou convidar a professora doutora Mônica Tille Reis Pessoa Conde, que terá 20 minutos para expor a sua aula. Ela é médica epidemiologista, responsável pelas doenças agudas transmissíveis, do controle de doenças da coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. E o tema dela é Epidemiologia, ela no Brasil. 20 minutos, doutora Mônica. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu queria dizer que é um privilégio meu estar aqui hoje. Eu me sinto privilegiada. Gostaria de agradecer o convite. Vou tentar falar um pouquinho, rapidamente, sobre a epidemiologia da ELA e depois da epidemiologia da ELA no Brasil. Então, próximo, por favor. Então, eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre a esclerose lateral amiotrófica, muito rapidamente, falar alguns pontos sobre a epidemiologia da ELA, para a gente poder comparar com os estudos da esclerose lateral amiotrófica no Brasil, e depois apresentar um estudo de mortalidade desenvolvido na Escola Paulista, aqui no município de São Paulo, e as nossas conclusões. Então, próximo, por favor. Então, eu lembro os senhores que a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva, ela acomete os neurônios do córtex motor, do tronco cerebral, da medula espinhal, e resulta, então, em fraqueza e atrofias musculares generalizadas. Próximo. Esses números são médias do que a gente lê nos estudos internacionais, então, a incidência da ELA é, em média, entre 1 a 2,5 casos por cada 100 mil habitantes ano, né? Nos maiores de 80 anos, essa incidência ela é bem maior, 7,5 casos, e a prevalência em torno de 4 a 6 casos por cada 100 mil habitantes. Alguns autores falam que em média 2, então é bastante variável. E lembro que nas ilhas de Guam, essa incidência e a prevalência é muito maior por fatores que nós não vamos falar aqui nesse momento, mas ela é bem maior do que nos outros locais do mundo. Próximo. Esse estudo é um estudo de 2011, bastante recente, desenvolvido na Holanda, né, e que traz os principais estudos e os anos em que eles estudaram a esclerose lateral amiotrófica nos vários países, mas eu chamo a atenção aqui dos senhores que a média de idade do diagnóstico dos homens é um pouco menor do que a média de idade das mulheres, né? O número de pacientes desses estudos é bastante variável, mas neste último aqui que nós estamos falando, é um número bastante grande de pacientes. O pico de incidência, ele diz que aqui em média entre 45 e 74 anos, mas é bastante variável nos estudos, em torno de 60 até 70 anos, até um pouco mais. Nesses pacientes são um pouquinho mais velhos aqui. As taxas também são bastante variáveis, então 8, 10, 7, 11, nós não vamos nos ater a todos os detalhes. E nos maiores de 85 anos, essas taxas, às vezes, são até melhores do que nesse pico aqui entre 75 e 74 anos. Próximo. Lembro aos senhores também, então, que o sexo masculino é o sexo mais acometido nos estudos internacionais, em média de 2 homens para cada mulher. Alguns estudos dizem que essa razão homem-mulher, ela diminui à medida que a mulher entra na menopausa, talvez por uma diminuição dos hormônios, né? A raça branca é predominante em todos os estudos, né? E ela está sempre ligada a alguns
fatores de risco ambientais, ao fumo, à genética e algumas outras coisas, como a gente já viu, que são aqueles inseticidas, produtos químicos também estão associados. Próximo. Então, ainda naquele estudo novo da Holanda, eles fizeram gráficos de incidência para homens e mulheres, com pico, vejam aqui, em torno de 70 a 74 anos nesse estudo, que é um estudo populacional. Então, o padrão ouro dos estudos epidemiológicos, né, não foi um estudo numa clínica, mas sim um estudo com base populacional. Né, e a prevalência, a incidência são os casos novos, né, a prevalência são os casos existentes. Então, o pico é um pouquinho mais... em pessoas um pouquinho mais velhas, em torno de 74, 75 anos, tanto faz para homens como para mulheres. Próximo. Ainda aqui, falando um pouquinho mais daqueles estudos, comparando as coortes de incidência, quer dizer, aquela população de incidência com as coortes de prevalência, a idade do diagnóstico é em torno de 54 anos para os homens, um pouquinho mais velho para as mulheres. A idade de início da doença aqui é mediana, seria aqui em torno de 53 anos, e 2 anos antes aqui nas mulheres. O tempo de diagnóstico é mais ou menos 300, aqui está em dias, né? 343 dias, e aqui um pouquinho mais, 477, e com predomínio mesmo do sexo masculino, e da forma de ela, que é a forma, cadê aqui? Perdi. Lombosacral e de início bulbar. Próximo. Bom, no Brasil e no mundo, né, então nós temos alguns estudos de mortalidade, para saber como é que são essas taxas. Então, em 1983, Lima, que é um estudo do Rio de Janeiro, a taxa de mortalidade é bem mais baixa do que no mundo, 0,3 a 0,9 casos por 100 mil habitantes. Na França, em torno de 1 a 1,9, quase 2. E aí a gente vê que no segundo estudo brasileiro, também as taxas são bastante baixas em relação aos estudos internacionais. Tá? Próximo. No Brasil, agora falando sobre a esclerose lateral amiotrófica no Brasil, nós temos vários estudos. Né? É até difícil falar de todos, eu escolhi alguns para a gente poder conversar sobre eles, mas existem vários relatos, vários estudos de caso, vários estudos de pacientes, de fatores de risco, então a gente vai falar sobre alguns. Próximo. A primeira descrição da ELA, então, foi em 1909, pelo Dr. Cipriano de Freitas, no Rio de Janeiro, e a década de 80 é que a gente começa a ter um maior número de estudos sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, em 1983, tem um estudo do Rio de Janeiro, do Instituto Deolindo Couto, em que ele estudou os óbitos, os casos que ele tinha registrados no Instituto, com os óbitos do Departamento Estadual de Saúde. Ele linkou esses casos com os óbitos. E aí a taxa de mortalidade dele, eu já até apresentei lá, foi entre 0,3 a 0,9 óbitos por cada 100 mil habitantes, de 65 a 74, com um pico de 71 a 73, de 0,8 a 0,9 casos por 100 mil habitantes. Próximo. Em 1991, Tão Gomes, na cidade também do Rio de Janeiro, estudou de novo a mortalidade de 79 a 86, com também taxas muito baixas, bem diferentes das taxas que a gente vê publicadas nos estudos mundiais. Depois, em 1998, esse estudo aqui do município de São Paulo, na realidade é um estudo foi apresentado num congresso, né, de 91 a 97, um estudo descritivo também de fonte de registros de óbitos, em que as taxas de mortalidade eram bem baixas, 0,2 até 0,4 casos por cada 100 mil habitantes. Próximo. Depois, em 2000, nós temos um estudo de Fortaleza, né, publicado em 2000, mais retrospectivo de 80 até 98, com 78 casos de esclerose
lateral amiotrófica, lá no Hospital Universitário de Fortaleza. O predomínio foi semelhante à da literatura, com homens em 65%, a razão homem, mulher, 1,8 para cada um. E a idade média é que aqui é estranho, porque é uma idade bastante, as pessoas são bastante jovens, 42 anos. Pode ter sido fruto dessa amostra, desse grupo de pacientes, e que, na realidade, talvez agora, com maior número de pacientes, essa idade até suba. Próximo. Em 2000, nós vamos ter um estudo que também é bastante interessante, né? De 98, o período de estudo foi de 98 a 99 no Brasil, em que foram enviados 2.505 questionários aos neurologistas. E aí o retorno foram 168 neurologistas que retornaram, falando sobre os seus casos de esclerose lateral amiotrófica. Com 511, eles então relataram e reportaram 511 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Próximo. E aí a idade média já é um pouco diferente daquela idade de Fortaleza, já 52 anos, a mediana 53 anos, a forma clássica de Ellen, 69% dos pacientes, e uma prevalência de 0,9 a 1,5, mais ou menos semelhante à da literatura. Próximo. E o predomínio desses casos, então, eles estavam no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a gente está mapeando também os serviços que acabam fazendo o diagnóstico, a maioria dos serviços estão nesses dois estados. Né? Próximo. Em 2007, então, a gente também tem um estudo bastante interessante no Paraná, que foi feito na universidade, lá no Hospital de Clínicas, e esses neurologistas também trouxeram para esse estudo os seus pacientes de clínica privada. Tá? O período de estudo deles foi de 1977 até 2004, e a fonte foram os prontuários de os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eles tinham uma definição de caso bastante restrita, que inclusive com dados laboratoriais e eletroneuromiografia usaram os critérios do EUS-Corial, né? E tinham 250 casos. Próximo. Encontraram diela esporádica, então 97% dos seus casos, o início espinhal foi em 87%, e o sexo masculino, de novo, aqui predominando. Relação homem-mulher muito semelhante aos outros estudos nacionais, e a idade média semelhante àquele estudo de 2000 dos neurologistas, com 54 anos, mais ou menos. O tempo de diagnóstico aqui foi de 17 meses, e na clínica privada não foi muito diferente, 15 meses, tá? 2 meses de diferença. Próximo. E esse estudo tem algumas coisas interessantes. Ele começou a ver qual era a ocupação desses pacientes com esclerose lateral amiotrófica para poder, pelo menos, pensar em alguns fatores de risco para a esclerose lateral amiotrófica aqui no Brasil. Então, ele encontrou que os indivíduos que trabalhavam na agricultura, trabalhadores braçais, eram 23% e homens. Aqui é predomínio, eu não pus, mas o predomínio de homens. E as pessoas que trabalhavam em casa eram mais mulheres, e 23% dessa amostra eram pessoas que trabalhavam em casa. Indústria, 22%. Tá? Próximo. Ainda, ele verificou outros fatores de risco, que era ter tido doenças prévias, um traumatismo grave, ter tido contato com substâncias tóxicas e, principalmente, ter tido uma cirurgia prévia. E, embora ele tivesse um número de 28% aqui em traumas, em doenças prévias, mas a cirurgia prévia foi em 68% dos pacientes, mostrando que isso pode ser um fator de risco importante mesmo. Próximo. E, em 2012, nós temos agora um estudo recente, né, no Rio de Janeiro, no mesmo Instituto Deolindo Couto, que foi aquele instituto que eu apresentei o primeiro estudo, tá? Que é lá no Rio de Janeiro. O período foi de 2000 a 2007, foi um estudo descritivo, retrospectivo, com prontuários de pacientes com ela. Próximo. Mais ou menos semelhante a tudo que eu já apresentei, sexo masculino, uma razão homem e mulher de 1 para 7 para 1,
A raça branca aqui predominando, como internacionalmente a gente vê, a maioria dos pacientes estava entre 60 e 69 anos. E a idade média aqui, 53, bastante semelhante a todos os demais estudos. Próximo. Ele também analisou uma coisa que eu não vi em outros estudos, que foi o tempo de sobrevida desses pacientes, e ele comparou raça, faixa etária, sexo e as formas de da ELA. Tá? Nada disso teve diferença, raça, faixa etária e sexo. O tempo médio de sobrevida, ele usou essa técnica de Kaplan-Meier, que é uma técnica estatística de sobrevida. 49 meses, mas a forma bulbar foi aquela que teve a diferença em relação à clássica, um período menor. Próximo. Agora, eu vou apresentar para vocês, então, esse estudo que foi desenvolvido pela Sheila Evangelista, pelo Dr. Acari, aqui em São Paulo. Eu pedi autorização para a Sheila para estar apresentando esses dados, ela é a autora principal, junto com o Dr. Acari, e gostaria de apresentar para vocês o que a gente fez em relação a... Nós vimos a mortalidade da esclerose lateral amiotrófica na cidade de São Paulo no período de 2002 a 2006. Próximo. Então, rapidamente, o objetivo era descrever esse perfil de mortalidade da esclerose lateral amiotrófica no município de São Paulo, porque ele é um município imenso, tem 11 milhões de habitantes, né, tem vários serviços de referência neurológicos, então é um município bastante importante. E depois, estimar a magnitude da mortalidade da ELA, descrever segundo tempo, pessoa e espaço, e calcular essas taxas. Tudo isso para a gente tentar gerar algumas hipóteses para depois estudar posteriormente. Próximo. Então, foi um estudo retrospectivo, a área e a população de estudo foram os óbitos por esclerose lateral amiotrófica aqui no município de São Paulo, foi de 2002 a 2006, e nós incluímos nesse estudo somente aquelas declarações de óbitos com CID G12.2 e esclerose lateral amiotrófica. Aqueles que não tinham na DO esclerose lateral amiotrófica não foram colocados nesse estudo. Próximo. A fonte de dados, então, a gente tem aqui no município de São Paulo um sistema de informações de mortalidade, que é o Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, chama PROAIM, é um órgão municipal que só verifica isso, e foram, então, revisadas todas as DOs com esse CID G12.2. Próximo. Então, do total de óbitos do município de São Paulo, nesse período, 300 mil óbitos, doenças neurológicas eram 7 mil óbitos. Né? Dessas doenças do neurônio motor, 367, que significam 5,2% das doenças neurológicas. E as doenças neurológicas representam 2,2% de todos os óbitos do município de São Paulo. Dessas doenças do neurônio motor, 342 tinham aquele G12.2. E aí, nós fomos excluindo as outras doenças e ficamos com 326 óbitos por esclerose, 88% das doenças do neurônio motor. Tá? Próximo. Então, nós calculamos as taxas de mortalidade, aqui estão os números, a taxa bruta, né? E nós fizemos uma taxa ajustada para eliminar as diferenças de faixas etárias que possam ter ocorrido entre esses anos. Tá? Isso daqui é só para comparabilidade, mas não houve muita diferença da taxa bruta de mortalidade. Tá? E o que a gente repara aqui é que houve um aumento dessa taxa de mortalidade durante esse período, de 2002 a 2006. Próximo. Na nossa amostra, o sexo feminino é que foi predominante, 51,6%. Mas nós achamos que isso pode ter sido em função do pequeno tempo de estudo e que pode ser até um fator, uma causalidade nesse momento. Quer dizer, foi um momento em que você tinha mais mulheres e que todos os estudos falam exatamente o contrário, que é mais predomínio em homens, mas também 51,6%. Então,
A taxa de mortalidade por sexo, então, nos homens também houve esse aumento no tempo, e para as mulheres a mesma coisa, houve aumento. Tá? Lembrando que a esperança de vida nos homens aqui no município de São Paulo é de 72 anos e de mulheres 79. Próximo. Então, quando nós vemos a idade média, 64,1, que é uma idade média bem maior do que nos outros estudos, talvez o que esteja explicando é exatamente essa expectativa de vida da gente um pouquinho maior, talvez, do que os outros, eu não sei. A mediana, então, de 65 anos e a mínima de 25 e até 89 anos. As taxas, então, de mortalidade foram maiores nos indivíduos entre 70 e 79 anos, abaixo de 30 foram as menores, e foram mais uniformes a partir dos 80 anos. Próximo. A raça predominou a raça branca, né? E aqui a distribuição dentre os brancos entre homens e mulheres. Tá? Lembrando que aqui o município de São Paulo, 63,2 são pacientes brancos. Tá? São pessoas brancas, desculpa. Próximo. Aqui são os mapas do município de São Paulo, com as regiões, com os distritos administrativos e por número de óbitos. Então, se a gente for olhar cada um desses anos, não tem muita diferença. A distribuição não parece ter nada concentrado em nenhum local. Próximo. E segundo a ocorrência, então, o local onde ocorreu o óbito. O que a gente vê é uma predominância naqueles distritos onde existem os hospitais. Né? Então, Vila Mariana, Bela Vista, Moema, Consolação, Vila Clementino, Jardim Paulista. Tá? Então, eu acho que aqui a gente mapeou os hospitais, não só do município de São Paulo, mas aqueles que têm capacidade de atender os pacientes. Próximo. Segundo o hospital, eu não vou apresentar aqui nomes, mas assim, 5 deles, que eram os hospitais de alta complexidade, é que predominavam em relação aos demais. Tá? Tem o hospital A, B, C, D. Então, são hospitais que são referências mesmo desses pacientes. Próximo. Segundo, então, a naturalidade, onde eles tinham nascido, para a gente pensar em algum fator de risco no local. De nascimento, 84% tinham nascido aqui no Brasil mesmo, a maioria era de São Paulo, tinha alguns pacientes da Bahia e Minas Gerais. 5,8% a gente não tinha, não tem o dado. E de outros países, um paciente de cada um desses países fora do Brasil. Tá? Lembrando aos senhores que 42,3% são imigrantes no estado de São Paulo. Próximo. Para terminar, nós queríamos apontar algumas limitações desse estudo, uma vez que a gente só avaliou as declarações de óbito, então essas informações podem estar incompletas, imprecisas, elas não foram investigadas e verificadas, quer dizer, nós não investigamos cada um desses pacientes, nós só vimos as declarações de óbito. Não pudemos avaliar esses fatores que influenciam na sobrevida, né? Que é o tipo de esclerose lateral amiotrófica, o sítio de início da doença, o tempo de diagnóstico, qual foi o critério e a acurácia, quer dizer, se realmente eram pacientes com esclerose lateral amiotrófica. As taxas de mortalidade, eu lembro, os senhores, que elas sofrem variações, né? E principalmente com a melhoria dos serviços e com os cuidados, novas técnicas, não só de diagnóstico, mas de tratamento e critérios mais sensíveis de diagnóstico, podem estar influenciando todas essas taxas que a gente tem menores. Né? E também lembro que foi um pequeno tempo de estudo. Isso pode estar apontando algumas coisas que talvez não sejam reais, foram só fruto da causalidade naquele período. Próximo. Só para concluir, então, o perfil de mortalidade da ELA e o perfil da ELA no município de São Paulo é muito semelhante dos outros países. A distribuição, segundo o tempo, não mostrou aumento, mostrou um aumento do número de óbitos, das taxas e das taxas ajustadas. Não teve diferença entre os sexos nesse estudo. As maiores taxas foram nas faixas de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos. A raça branca predominou
e não teve relevância contra a naturalidade, local de residência ou ocorrência. Então, muito obrigada. Eu estou à disposição. Vou deixar o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Obrigada.